Olá pessoal, sou a professora Zenaide. Falarei um pouquinho sobre a estrutura das palavras. Tá? Então a palavra é como que ela é formada e depois nós veremos os processos de formação. Então primeiro os nomezinhos dela e depois como que ela pode se formar, né? Através de novas palavras, colocação de prefixo, de sufixo. Vamos ver como que é. A estrutura a gente chama assim, eu posso chegar até um menor número de letrinhas que forma a palavra, desde que tenha sentido. Né? Então, eu não posso ir diminuindo e ficar só com o i. Aí é uma letra, não é uma palavra. Então, quando eu trabalho, eu falo que esses morfemas são estruturas da palavra que têm algum sentido. Né? Você vai ver aí que a gente tem desinências. Então, as desinências, ela é um morfema que ela indica o modo temporal, o número pessoal. Apesar de estar escrito, por exemplo, só o vá. O vá, o STE, que aí eu sei que é o foste, partiste, eu já sei até que modo que é lá do indicativo, e eu sei que é pretérito perfeito, porque sempre termina assim. Né? Então são os morfemas, são as desinências determinantes para que eu reconheça dentro da palavra, no caso do verbo, a que modo e a que tempo e a que pessoa ele pertence, tá? Então aqui a gente fala assim, é quando a gente divide a palavrinha, vai dividindo, e até chegar no menor elemento dela, que seria o radical, o tema, no caso do verbo também, né, que tem sentido, né? Vamos supor se eu colocar assim, ó, chuva, tá? Então ela tem um sentido aqui. Aí eu coloco chuvarada. Aí o que que aconteceu? No meu radical, eu coloquei mais um sufixo, mais alguns termos que surgiram daqui. Eu criei uma nova palavra. Né? Então eu vou diminuindo até chegar em uma que ainda tenha sentido, que aí recebe o nome de morfema, tá? Classificação desses morfemas. Então eu tenho o radical. Lexema ou semantema é o mesmo nome. Tá? Então vai que no seu apareça deu o semantema dessa. Gente, eu não sei o que é isso. É o radical. O radical a gente vê fácil no verbo, né? Então, se eu pensar assim, o verbo amar. Como que eu descubro o radical? Eu tiro a terminação. Sobrou o radical do verbo. O radical é um morfema que tem significação. Hã? Mas tem, porque eu estou pensando assim, o verbo amar é um verbo regular. Aí você, não estou falando de verbo agora, professora. Estamos. Porque tudo está ligado. Primeiro você vê isso, para depois você vê verbo. Porque o que acontece com o verbo? O que é o verbo regular? É aquele que mantém o seu radical em todos os tempos verbais. O que é radical? Então, se você não sabe o que é radical do verbo, você não sabe o que é verbo regular e irregular. Né? Porque o verbo regular é aquele que... O verbo amar... Esse radical vai aparecer em todos os tempos verbais, em todos os modos, tanto no indicativo, quanto no imperativo, quanto no subjuntivo. O que vai mudar? As desinências. Então vai ser amo, amei, amava, amarei, amaria, né? Amaste, amou, amamos, amareis, amarão. Entenderam? E o AM vai se repetir sempre, porque ele é o radical do verbo amar. Isso você faz para qualquer um. Beber. Então eu tenho beber. Ele termina em er, então ele é da segunda conjugação, né? Qual é o radical? Bebe. Então isso daqui é um morfema que tem sentido? Tem, dentro do verbo ele vai ter. Até porque eu sei que ele vai se repetir em todos os tempos. Então o verbo que mantém o mesmo radical em todas as conjugações é um verbo regular. Agora se você pensar no verbo fazer, né? Faço, só que aí fazer, eu tenho fazia, fazemos, faço. Ele troca na primeira pessoa. Por quê? Porque não existe eu fazo, tá? Então aí você pensa, quando há uma troca de radicais, mas em vários, né? É porque eu tô trabalhando com verbo irregular. Aí já começa a complicar, porque é o que o concurso gosta. Concurso não gosta muito de verbo regular. Ele gosta daqueles mais difíceis, principalmente os derivados. Interveio.
O verbo intervir, que aí ele fala, nossa, eu quero ver, ele vai falar se ele intervier, se ele intervir, ele interveio, nós interviemos, né? Por quê? Porque ele pega o final do verbo, mantém o radical, só que ele é derivado do verbo vir, então eu tenho que conjugar igual, né? Então esses verbos regulares vai ser muito difícil, e esses mais fáceis, dificilmente aparecerão no seu concurso, tá? Mas voltando aqui, então o que é radical? É aquela palavrinha, ó, que eu pego aqui e ela se repete em todas as suas derivações. Então aqui, ó, pequeno, eu posso colocar pequena, uma desinência nominal que vai me dar a noção de gênero, pequeno, masculino, pequena, feminino. Pequenininho, eu já tenho um sufixo que me dá a noção de gênero, masculino, né? E aí me dá até a noção de tamanho, porque já é bem pequenininho, tá? E a pequenez também, né? Já é um substantivo que me diz também ínfimo, né? De menor ainda, tá? Então, qual é o radical dessas palavras? Melhor, quais são, né? O mesmo, pequen, pequen e pequen, porque é o que eu repito em todas. Isso é o radical, esse é o radical. Afixos. Os afixos podem ser os sufixos ou os prefixos. Sufixo é que vem depois do verbo, né? Geralmente eles são nos substantivos, mas aparece no verbo também, tá? E o prefixo é o que vem pré. Lembra do pré-determinado, né? Então o prefixo ele vem antes do radical. Antes do radical. E o sufixo depois. Tá? Então aqui eu tenho o bel, de bela, de belo, de beleza. Então esse é o meu radical. E o esa, que veio depois, é um sufixo. Eu posso falar que é um afixo? Pode. Só que como ele vem depois, é chamado de sufixo. O ver é o meu verbo. Ele é o radical, né? E aqui o prever, eu tenho um prefixo, né? Então ele já é um que me dá uma noção de antes, né? Todos os sufixos e prefixos têm um sentido junto ao radical. Então, se eu falar ante, tá? Anti-horário, anti-idade, anti-bomba, né? Então, quer dizer, dá o sentido de contrário, mas eu preciso de um radical para que esse prefixo tenha o seu sentido completo, tá? Então, super, tá? Super o quê? Super legal, supermercado, né? Super inteligente. Então, eu vou juntar o prefixo a um radical para completar o seu sentido. As desinências. As desinências são bem vistas nos verbos, né? Que é o que eu estava falando para vocês, né? Ó, eu tenho aqui o ava, avas, ava, ávamos, áveis, avam. Eu sei que quando tem isso, com certeza absoluta, eu estou falando do pretérito imperfeito do indicativo. Como assim? Porque todos os verbos da primeira conjugação, dos verbos terminados em ar, regulares, ou seja, aqueles que mantêm o radical, ficarão desse jeito. Por exemplo, pega o falar. Não, vamos um outro. Nadar. Qual que é a terminação? Ar. Então tira. O que sobrou? Radical. Joga o radical para cá. Nade. Tira o an. Vamos? Eu nadava, tu nadavas, ele nadava. Nós nadávamos, vós nadáveis, eles nadavam. Falava, falavas, falava. Cantava, louvava, rezava. Tá? Por quê? Qualquer verbo da primeira conjugação que seja regular, eu ponho aqui o radical e a desinência desse tempo verbal da primeira conjugação será sempre essa. Então, é só eu memorizar a desinência, que eu sei que quando um verbo estiver desse jeito, ele é do pretérito imperfeito do indicativo, tá? E eu identifico também a pessoa e o número, porque eu sei que essa daqui, ó, como ela não tem nenhuma terminação aqui, é a primeira do singular, eu. Aqui ela tem um S, ó, segunda, tu, segunda do singular.
Aqui ela não tem nada de novo, né? Ó, amava, amava. Aí só dentro do contexto eu vou saber se sou eu ou se é ele, né? Amávamos. Eu já sei que pela terminação do mos, só pode ser a primeira do plural, nós, né? E assim vai, tá? Então essa desinência verbal, falando em verbo, ela vai me dar a noção de número, pessoa, e aí eu vou saber o tempo e o modo que o verbo está. O tempo e o modo. Lembra que eu tenho 3 modos, né? Indicativo, subjuntivo e o imperativo. Pela desinência verbal dá para eu saber, tá? Agora aqui, ó. Então o verbo aqui, amava, imperfeito. Se eu colocar amara, mais que perfeito. Amasse, pretérito perfeito do subjuntivo. Se eu amasse, se tu amasses. Então eu vou lá no outro modo, já é modo subjuntivo, eu já troquei só pela desinência, tá? Porque no amava ela é isso, é imperfeito. Mas aqui eu já mudei tudo, tá? Então a desinência verbal me dá essa noção. Existem morfemas que indicam as flexões das palavras. Então lá a gente estava falando de verbo, né? E aí essas daí, elas variam também com o nome, só que é nome desinência nominal. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com substantivo, ou com adjetivo, com nomes. Assim como é na regência verbal, concordância nominal. E as desinências verbais me dão a noção de modo, tempo, pessoa. As desinências nominais vão nos dar noção de gênero. O que é gênero? Masculino ou feminino, tá? Verbo não tem isso, né? Eu não falo que o verbo está no masculino, porque verbo não tem gênero. É conjugado tanto para homem quanto para mulher do mesmo jeito. Ele só tem número, plural, singular e pessoa, primeira, segunda e terceira do plural, e o modo e tempo, tá? Agora aqui eu tenho as desinências de gênero, ó. Geralmente, quando termina em O é para o masculino, quando termina em A, para o feminino, em casos mais comuns. Agora, há alguns que, por exemplo, casa é um artigo, é um substantivo, mas existe masculino e feminino da casa? Né? Eu posso falar, é um substantivo feminino, mas não, ele não indica gênero, porque não existe caso. Existe sim verbo, né? Caso é verbo. Caso substantivo, ou caso acabou, não tem nada a ver com isso daqui, não é da mesma família. Diferente daqui, garoto, garota, eu estou me referindo à mesma faixa etária, a um indivíduo, não é? Agora, caso é uma coisa e casa é outra. Caso pode ser verbo, caso pode ser um substantivo, o caso acabou, eu resolvi o caso, mas não tem nada a ver com casa, tá? As desinências verbais a gente já deu uma comentada, tá? Porque ela vai me dar essa noção número, pessoa, né? Que aí aqui eu fiz esmiuçado para vocês. Então, ó, eu tenho o Kant, é o radical. Como que eu cheguei nele? Em qualquer radical, apaga a terminação. Tá? Então, aqui eu tenho radical. Aí, esse radical, mas essa vogal temática é aquela que sempre aparece. Qual é a vogal temática da primeira conjugação? A. Da segunda, E. Da terceira, I. Então, quando eu tenho o radical mais a vogal temática, eu tenho o tema. Não precisa memorizar muito. É bom porque a gente não sabe o que a banca pode cobrar. Mas de todos os exercícios que eu já elaborei, né, que eu já montei apostilas, tudo, não lembro de ter visto nada disso, tá? Dificilmente, vou falar pelas bancas com as quais eu já trabalhei de questões, elas vão cobrar isso de você, né? É bom saber, né? Mas ela não vai cobrar porque é muito específico, né? Trabalhar desinência, trabalhar de que tempo que eu estou falando, mas faz parte do pacote, para que você saiba, tá? Então aí depois eu sei que o vai é do pretérito imperfeito, do indicativo, então aqui eu sei o tempo e o modo, né? Esse daqui me dá a noção da pessoa, eu sei que é a primeira pessoa do plural, nós. Só por essa desinência verbal aqui, tá bom? Porque na hora da classificação, nós, professores de português, né, tem
tenho radical, eu tenho vogal temática, eu tenho o tema, que é o radical mais a vogal temática. Eu tenho uma desinência modo temporal, que é só o vá. E eu tenho a desinência número pessoal, que às vezes é o S, cantavas, né? E o mos, que é do nós, e o cantáveis, que aí você já sabe que é o eis lá, que é do vós. Então, quer dizer, tudo isso daqui é para que você saiba também, mas difícil aparecer. Aí a vogal temática é aquela que eu falei para vocês, que no caso do verbo, ela é a que me dá o tema junto com o radical, e aí dá para eu saber se é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Então, da primeira é o a, porque é o ar, né? Terminado em ar. Da segunda é o e, porque é a terminada em er. E da terceira é o ir, que é partir, cair, falir e assim vai, tá? A formação das palavras agora. Então, eu vi a estrutura. Ela tem um radical, ela tem uma vogal temática. Nos verbos há desinências verbais, que podem me indicar, podem não, indicam número, pessoa e modo e tempo. E tem a desinência nominal, que me indica gênero e número também, né? E agora, o que eu vou aprender? Formar palavras. Então, eu sei que eu posso formar palavras de algumas maneiras. Lá eu vi que eu posso pôr um prefixo e um sufixo, eu mudo a palavra. Se eu pensar na palavra fiel, feliz. Feliz. Essa é a palavra, radical. Se eu colocar um prefixo, infeliz. Se eu colocar um sufixo, infelizmente. Então, o que eu criei aqui? De um radical, eu usei um prefixo e um sufixo. Então, eu usei, para formar essa palavra, que é uma palavra primitiva, feliz, eu formei uma nova palavra usando prefixo e sufixo. Então, você vai ver daqui a pouco que aqui houve uma derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque eu juntei os dois. Se eu só montar infeliz na palavra primitiva, eu usei um prefixo. Então, é uma derivação prefixal. Se eu só usar felizmente, então, na palavra primitiva, eu adicionei um sufixo. Aí eu vou ter uma derivação sufixal. Simples assim, tá? Então, vamos. Palavra simples, aquela que só tem um radical, né? Por exemplo, feliz. Aqui tem outros. E as palavras compostas, elas podem ou não ter hífen, né? Como aqui, ó, couve-flor, guarda-roupa e assim vai. Ou então, às vezes ela aglutina. Então, as palavras compostas, aqui, planalto é plano, alto. Aglutinou, tá? Aqui é uma justaposição, que você vai ver daqui a pouco, e aqui é uma aglutinação, tá? Então, nós vamos ver as maneiras de formar essas palavras, tá? Eu posso usar a derivação, igual lá no infelizmente. Eu coloco um prefixo ou um sufixo. Eu posso usar a composição, que aí é por justaposição ou aglutinação. Eu posso usar onomatopeia, não tem mais acento porque é ditongo aberto na paroxítona. Ditongo aberto é aquele que eu falo forte, ditongo duas vogais na mesma sílaba, né? Então é eia, el e oi, tá? Então o ei e o oi na paroxítona perdeu acento. E a abreviação, que é diferente de abreviatura. A abreviatura é aquela que eu faço assim, né? Ó, pagar, né? Geralmente a gente faz assim. Página, que pode ser assim, ou P, né? A abreviação é diferente de abreviatura. A abreviação é quando eu tenho a palavra maior e eu a reduzo de uma maneira que às vezes você conhece mais essa do que a palavra inteira. Por exemplo, foto. Vamos chamar uma foto? A palavra é fotografia. Né? Então, nós abreviamos, usamos a abreviação e falamos só foto, pneu, na verdade é pneumático, né? Então, moto, é motocicleta. Então, você usa tanto a abreviação,
que você acaba se acostumando com ela, quando na verdade é um processo de formação de palavras. E o hibridismo é mais difícil identificar, porque aí é quando eu sei a etimologia da palavra. Eu sei que é um radical grego, é uma palavra grega com uma palavra latina, então aí eu já tenho que saber etimologia. Já é mais complicadinho de trabalhar, provavelmente de cobrarem de vocês também. O que mais cai em concurso? Prefixação, sufixação ou ambas. Tá? Então é formado pelo processo de, aí ou é derivação prefixal, derivação sufixal, parasintética, regressiva, vocês vão ver agora comigo, tá? Então vamos lá. A derivação pode ser então prefixal, eu anexo à palavra primitiva um prefixo. Feliz, infeliz, tá? Então é uma derivação prefixal. Eu tenho a sufixal, feliz, felizmente. Então eu adicionei à palavra feliz, a palavra primitiva, um sufixo. Então ela é uma sufixal, então só o felizmente. E a parasintética? A parasintética é quando eu junto as duas ao mesmo tempo. Então eu coloco um prefixo e um sufixo, mas ela só existe com os dois ao mesmo tempo, tá? Então a diferença é assim, ó. Então eu já dei um exemplo, né, tanto da prefixal quanto da sufixal, tem aqui para vocês também, tá? Agora da parasintética, ó. A parasintética é quando ela tem ao mesmo tempo, tá? Por quê, ó? Deixa eu tentar explicar devagar para vocês. Infelizmente, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, porque eu juntei um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. Se eu apagar o in, felizmente, derivação sufixal, porque eu só coloquei o sufixo. Se eu tirar o mente, infeliz, eu tenho uma derivação prefixal, porque eu anexei à palavra primitiva um prefixo. Legal. As duas ao mesmo tempo, simultâneo, né? Também, mas a diferença vai ser o quê? Ela só pode... Essa daqui eu posso tirar um que a palavra existe, eu posso tirar o sufixo que a palavra existe. Na parasintética, não. Ó, eu juntei um prefixo, tanto que aqui fala que geralmente forma verbo, tá? E destelhar, por exemplo, destelhar, vem de telha. Então eu tenho destelhou, telha, des e o ou. Tiro des, telhou, tiro ou, destelho, não existe. Só existe a palavra destelhar. Então eu preciso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Eu não posso tirar um e deixar o outro porque a palavra não existe, diferente da prefixal e sufixal, né? A parasintética, se eu tirar o em, não existe tristecer. E se eu tirar o ser, não existe entriste. Só existe a palavra entristecer, tá? Então a parasintética, lá vem eu, né? Pensa que é uma coisa paranormal. Ela não vai existir, a palavra fica paranormal, você nunca viu, ela está além do normal. Não existe tardecer, é entardecer. Eu preciso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Aqui eles aparecem ao mesmo tempo, mas eu posso tirar. Na parasintética é ao mesmo tempo e eu não posso tirar nem o prefixo, nem o sufixo, porque senão a palavra não existe. Agora aqui, a derivação regressiva e a derivação imprópria, elas não trabalham com afixos, ou seja, nem prefixo nem sufixo. A palavra nem mexe, quer dizer, uma vai mexer na outra não, né? Na regressiva, geralmente são verbos que eu transformo em substantivos. Então, jantar, janta, caçar, caça, pescar, pesca. Tá? Então, você vê que eu só tirei. Então, estava assim, jantar. Eu transformo em janta. O que eu fiz? Só tirei o R. Eu mexo na palavra, mas pouco, né? Então, quando eu faço isso, é uma derivação regressiva. O que é regredir?
Pensa, voltar para trás. Nossa, voltar para trás é difícil voltar para frente, né? Mas assim, eu estou voltando, eu estou regredindo, eu estou diminuindo, eu estou perdendo, porque eu não avancei. Então a regressão, ela tira, ela vai para trás, tá? Então eu diminuo a palavra, na maioria das vezes, ó, sobretudo, é essa mexida de substantivos e verbos. Então eu tenho, tá até aqui, né? Eu tenho um verbo e transformo em substantivo. Amor. Não, amor já é substantivo, tá? Amar, ama. Ambos são verbos. Então não é. Tá? Então a pesca está proibida. Pesca veio de pescar. Aí é uma derivação regressiva. E a derivação imprópria? O que é uma coisa imprópria? Que não é própria daquela palavra. Né? Então, o que acontece? Eu mexo na classe gramatical da palavra. Lá em jantar e virou janta, eu transformei um verbo num substantivo. Ah, então a senhora fez uma derivação imprópria, porque a senhora transformou de classe gramatical verbo para classe gramatical substantivo. Sim, você tá certo, eu fiz isso. Só que eu mexi na palavra. Era jantar, eu tirei o R, ficou janta. Eu mexi na palavra. Na imprópria, eu não mexo na palavra. Ela continua a mesma. Ela continua a mesma. Aqui é o mesmo exemplo, mas eu vou dar uma outra frase, ó. Olhar, assim, solto, é verbo, né? Então, conjuga o verbo olhar. Eu olho, eu olhei, nós olhamos. É um verbo. Eu não vou mexer nele. Eu só vou mexer nas palavrinhas que a acompanham. Então, eu vou fazer uma derivação imprópria, eu vou mudar a classe gramatical dela, só colocando outras palavrinhas. Então, eu vou colocar o olhar dele. O que eu fiz aqui? Eu mexi na palavra? Não. Eu posso mudar. Ó. O que eu fiz aqui? Agora é um substantivo, né? Ó, eu tenho um artigo substantivo. Agora, ó, não vou nem mexer, nem releio o apagador. Eu tenho aqui um período composto por subordinação, né? Eu vou ter aqui uma oração com a função de objeto direto, mas isso não interessa agora. Por que ela vai ser uma oração subordinada? Porque eu tenho um verbo. Entenderam? Então, o que eu fiz na palavra? Eu não mexi. Quando eu não mexo na palavra, mas troco a sua classe gramatical devido às suas acompanhantes, eu fiz uma derivação imprópria. Porque a classe própria daquela palavra, no caso aqui, é verbo. Olhar é verbo, né? Da primeira conjugação. Só que quando eu inverto aqui e brinco com as palavrinhas sem mexer nela, eu fiz uma derivação imprópria. Troquei de classe gramatical sem mexer na palavra. Na derivação regressiva, eu também troquei de classe gramatical. Geralmente eu faço do verbo um substantivo, mas eu mexo na palavra. Então, na regressiva, eu mexo na palavra e também troco de classe gramatical. Mas na imprópria, eu só troco de classe gramatical sem mexer na palavra. Tá? É isso que você tem que saber. Tanto aqui tá os exemplos, né? O porquê é uma conjunção. Nesse caso, eu tenho um artigo aqui, então ele virou substantivo. Ele trocou de classe gramatical. Eu mexi na palavra? Não, não cortei nada. Então, quando eu não mexo, derivação imprópria. E aqui é a mesma coisa. Olhar é verbo. Só que aqui eu tenho um pronome demonstrativo, não tem? Pronome. Então, aqui virou substantivo. Beleza? Composição é a mais fácil. Porque a composição é o quê? Elas serão colocadas ou lado a lado, né? Que é aquela que não sofre aglutinação, porque se você pensar aglutinar, o sangue aglutinou, lembra quando a gente estava estudando lá em biologia, que faz aquela reação, fala que houve uma aglutinação, então ele misturou, né? Então, aqui me lembra mistura. Aglutinou.
Ou então elas só foram colocadas uma ao lado da outra, uma justa posição. O que é uma justa posição? Você fica aqui, beleza, obrigada, e a outra fica aqui, legal, e dão as mãos, tá? Então, quando é justa posição, eu não mexo na palavra. Ela só foi colocada lado a lado, né? Então, aqui, ó, lado a lado, posição, lado a lado. Justa posição, lado a lado, tá? Às vezes com hífen, às vezes não, ó. Tá? Então, pode ter hífen ou não. Só que ambas mantiveram as suas letrinhas, elas não mudaram nada. Ah, claro que aqui acrescentou um S para não ficar girasol, né? Mas, ou com hífen ou sem hífen, elas estão colocadas juntas, lado a lado, numa posição justa, tá? E na aglutinação? A aglutinação muda tudo. Eu aglutino, eu faço uma mistura, ó, aguardente. Olha aqui o que virou, né? Água mais ardente. Planalto, pernalta, fidalgo. Eu não coloquei aqui, mas fidalgo significa filho de algo. Isso eu lembro que a professora que me falou, né, quando eu estudava. Então são palavras que a gente usa, você pensa, pernalta, perna alta. Aí você aglutina, virou pernalta. Então, quando eu mexo na estrutura da palavra, eu fiz o quê? Uma composição através da aglutinação. Então, aglutinar é isso, é mexer. E se tem hífen? Hífen é posição lado a lado. É uma posição justa. Justa posição. Agora vamos aos outros critérios que dá para nós formarmos também. Onomatopeia tem em figuras de linguagem. Onomatopeia é quando eu imito sons, né? Então, tem nas HQs, as histórias em quadrinhos, num texto literário, poético, tipo, eu quero imitar algum som. Então, a onomatopeia, ela imita som. E aí, quando eu ponho essas palavrinhas, é também uma maneira de formar palavras. Eu tento imitar o som das coisas, tá? E a abreviação, que é diferente da abreviatura, né, que eu já comentei com vocês, que é a redução da palavra, desde que ainda haja compreensão do que eu estou falando, né? Então, a gente fala mais moto do que motocicleta. A gente só vê esse termo no código do Detran, né? Aí fala motocicleta. Pneu vem de pneumático. Metrô, metropolitano. Metropolitano você vê nas cidades que existem metrôs, né? Você vê mesmo lá, não é metropolitano de São Paulo, então tá metropolitano. Só que nós falamos metrô, né? Melhor reduzir, né? E foto, que vem de fotografia. Então, quando eu abrevio a palavra, e tem siglas também, tá? Eu não coloquei, mas a sigla, né? Então, por exemplo, Detran, VUNESP, FCC, né? Apesar que falamos Carlos Chagas, né? Ela também é considerada uma forma de construção de palavras, né? É uma derivação também, quer dizer, não entra como derivação, desculpa. As siglas também é um modo de formar palavras, porque a gente acaba falando Detran ao invés de Departamento de Trânsito, né? Fica mais fácil falar Detran, né? Tá? Então, isso daqui também é considerado uma maneira de você formar novas palavras, além da derivação, da composição. O hibridismo, que é o que eu comentei, que é um pouquinho mais complicado, porque aí eu tenho que trabalhar com línguas diferentes, a etimologia. Então, eu tenho que saber que alto é um prefixo de origem grega que se juntou à palavra móvel, que vem do latim. Então, não é qualquer um, mesmo eu como professora de português, eu também não decorei todas as origens dos prefixos, né? Então, para concurso é difícil eles cobrarem. Não me lembro de ter visto, tá? Mas o hibridismo também vai por associação. O que é uma coisa híbrida? Né? Hoje tem o carro híbrido, né? Então, porque eu misturo duas coisas diferentes, né? Ou eu pego tal planta e coloco na outra, então ficou híbrida. Essas coisinhas que pela palavra, às vezes eu nunca ouvi falar, mas eu já sei que é mistura de coisas diferentes. Grego com latim, latim com grego, né? Africano com grego, tá bom? Então essa daí também é uma maneira de uma nova palavra. E aqui eu dei o exemplo da abreviatura, porque a forma de construir novas palavras é a abreviação. E a abreviatura é essa que a gente faz aí, de página ou PG, né? Ó, pode ser também para senhor e assim vai, tá bom?
Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês de formação de palavras e estrutura. Estrutura costuma cair um pouquinho, né? Mas o processo de formação das palavras é o que mais eu vejo em concurso. E principalmente derivação, né? Imprópria, regressiva. Então, a imprópria eu não mexo na palavra, troco de classe gramatical, mas não mexo. A regressiva eu troco de classe gramatical, mas eu mexo na palavra. Tem a derivação sufixal, prefixal, sufixal e prefixal, né? Quando eu ponho os dois juntos, mas dá para tirar que a palavra existe. E a parasintética, que é aquela paranormal. Se eu tiro um, a outra eu não conheço aquela palavra. Tá? Não é muito complicado, um pouquinho. É por causa dos nomes. Mas você dando uma lida, praticando em exercício, você vai ver que fica fácil. Tá? Boa sorte, bom concurso e estude!